continuando aqui os vídeos de pré-cálculo, né? Então, continuando com os conteúdos de funções, tá? Agora a gente vai falar de funções na condição geral, né? Antes da gente prosseguir, né? Obviamente que uma das coisas mais importantes com relação à função é você saber a definição, né? Então, a definição de função diz o seguinte: função é uma relação, né? Então, para quem não estiver recordando do conteúdo de relações, eu aconselho que dê uma olhadinha lá em cartesianos, tá bom? Para entender o que é uma relação, né? Cartesiano, relação, função, assim que a gente estuda. A gente vai prosseguir daqui de funções. Onde todos os elementos do domínio se relacionam de forma única. Algumas partes importantes aqui, né? O todos, viu? A totalidade dos elementos do domínio e a forma que eles vão se relacionar é de forma única. Então, só para a gente recordar, né? Dado a função é um elemento, uma função, né? Ela serve, né? Basicamente para ligar dois conjuntos, tá? Né? Levar os elementos de um conjunto em outro, tá? Basicamente, né? Para a gente poder descrever. O elemento de saída é o domínio, o de chegada é o contradomínio, a parte, né, efetivamente, onde se chega dentro do contradomínio é a imagem, tá? Onde essa imagem pode até chegar a ser o próprio contradomínio. E aí a gente escreve de um jeitinho aqui tranquilo, né? D de F, né, para domínio. Eu prefiro escrever assim, CD de F para contradomínio. Mas acaba que o mais usado é esse IN de F aqui para imagem, né? Porque a gente não se preocupa tanto com o contradomínio, mas na verdade mais com a imagem, tá? Então, nessa condiçãozinha aqui, é que a gente começa a brincar, né, com relação a isso. Obviamente que quando a gente vai falar com relação a isso, que eu chamei a atenção para essas palavras, né, toda, domínio e única, é para poder dizer o seguinte, né, se isso aqui acontecer, por exemplo, essas opções não vão ser funções, né? Então, digamos que você tem essa forma de se relacionar, onde cada pontinho desse se relaciona com o outro, aqui ficou um elemento do domínio sem se relacionar. Se isso acontecer, essa relação aqui, né, ela não é uma função, tá? Não é uma função. São situações que não podem acontecer, que é alguém no domínio não se relacionar. Tá? Se isso acontecer, essa relação ela não é uma função. Outra condição que não pode acontecer, né, dado dois conjuntos, é alguém no domínio fazer duas escolhas, tá? Porque as escolhas desses elementos no domínio, elas acontecem de forma única, tá? Então aqui também, nesse caso, essa relação também não é uma função. Então as situações que vão tornar, né, em geral, a minha relação não ser uma função é porque alguém no domínio não vai se relacionar ou porque alguém do domínio vai se relacionar mais de uma vez. Se as relações não ferirem essa situação, isso é uma função. Um cuidado muito importante, gente, que eu tenho para chamar esse segundo caso aqui, né? Esse primeiro nem tanto. Ele é bem tranquilo. É porque muitos alunos erram uma coisa simples, que é isso aqui, por exemplo. Tá? Dizendo que não é função porque foi escolhido mais de uma vez. Cuidado, viu? É porque eu prefiro falar escolha, ser escolhido, para ter uma ideia de domínio, né? Quem domina é aquele que faz a escolha, né? Tá? O que eu vou querer, né? Então, estou dominando a ação da escolha. Né? Para ficar bem, bem tranquilo, eu acredito de entender. Aqui é sim uma função, tá? É uma funçãozinha sem dúvida nenhuma. Por quê, né? Aqui não foi um elemento do domínio que escolheu mais de uma vez. Cada elemento do domínio fez sua única escolha. Aqui foi um elemento da imagem, né, do contradomínio, que foi escolhido mais de uma vez. E na definição lá de função, se você reler,
Tente ler, reler, reler várias vezes para você entender isso, tá? Não tem problema nenhum. A única exigência de relação única são sobre os elementos do domínio. E a única exigência de relação total também são sobre os elementos do domínio. Ou seja, dado dois conjuntos aqui, né? A e B. Aqui nós também temos uma relação. E essa relação também é uma função. Tá? Obviamente que a única parte escolhida ali no contradomínio, né, foi esses dois pontos, né, que é a minha imagem. Tá? É exatamente a imagem da função. Esse pontinho aqui faz parte do contradomínio, mas ele não faz parte da imagem. Pois bem, aqui também sobrou alguém, né? Mas sobrou alguém no contradomínio, então é função. O alguém foi escolhido mais de uma vez, mas foi no contradomínio. Então também é função. Então, o que não pode acontecer é uma escolha, mais de uma escolha por alguém do domínio ou alguém no domínio não se relacionar. Nesses casos, vai ferir a definição e essas relações não vão ser funções. Caso contrário, né? Essas aqui que alguém pode acabar confundindo, né? São sim, são funções, tá bom? Vamos prosseguir aí os tipos específicos, alguns tipos específicos de funções e depois a gente tem que fazer uns exercícios relacionados a exatamente esses tipos de funções quando a gente vai falando de funções específicas, tá bom? Então, vamos lá, né? Quais são os tipos de funções, professor? Ora, nós temos três funções que, dependendo do livro, tá? Você vai encontrar formas distintas de estar falando nessas funções. Injetora, injetiva, objetora, objetiva, tá? Sobrejetora e sobrejetiva. Eu vou escrever injetiva, por exemplo. Tá? Aí quando professor, que uma função é injetiva? Ora, uma função injetiva é quando acontece isso aqui, ó. Se você pegar, né? x1 diferente de x2 pertencente a x, tá? No domínio, né? Da função. Isso implicar que f de x1 é diferente de f de x2 pertencente a y, tá? Que é o contradomínio, né? Estou falando aqui de uma função f que ela vai do conjunto x no conjunto y, tá? Então x aqui é o meu domínio e y é meu contradomínio. Então se você pegar elementos diferentes no domínio e isso te gerar imagens diferentes no contradomínio, então essa função vai ser uma função injetiva. No diagramazinho que a gente pode estar representando, basicamente, né, seria essa aqui a ideia. Você tem elementos diferentes aqui, né? Cada elemento diferente vai fazer uma escolha diferente. Sobrou alguém aqui, não tem problema, tá? Então, todos os elementos do domínio se relacionaram, todos de forma única. Então, essa função aqui, né, essa função que está acontecendo aqui, ela é sim uma função injetiva. Agora, se você pegar uma função em que elementos do domínio, né, alguém, elementos diferentes fazem uma mesma escolha, aí essa função aqui, ela não é injetiva, né? Ela não vai ser injetiva. Obviamente que eu vou fazer exemplos posteriormente de provar que alguma função é injetiva ou não. Então eu prefiro agora dar contra-exemplos, né? Mostrar funções que não são injetivas.
Por exemplo, a minha função f de x igual a x². Ela é não injetiva. Por quê? Porque, por exemplo, o f do 3 é 3 ao quadrado, que é 9. E o f do menos 3 é menos 3 ao quadrado, que também é 9. Ou seja, quando você olha para esse elemento aqui no domínio, né, o 3, esses elementos no domínio, o 3 e o menos 3, e você olha para esse elemento aqui no contradomínio, que é o 9, o 3 vai no 9 e o menos 3 também vai no 9. Você tem elementos diferentes com a mesma imagem. Então essa função ela não é injetiva, que é esse caso aqui, né? Essa situação aqui, tá bom? Então como é que a gente faz para dizer que uma função é injetiva? Quando elementos diferentes do domínio tornam imagens diferentes também. Isso para todos os valores, né? Porque, professor, se eu pegar o f do 4 e o f do 5, eles vão ser diferentes, né? 4 ao quadrado é 16 e 5 ao quadrado é 25. Eles são diferentes. Sim, esses aqui são. Né? Esses pares são diferentes, mas esse par aqui de número que eu escolhi não são. Então é para todos os pares, não só alguns. Tem que ser todos. Tudo bem? Então, vamos prosseguir, tá? Outro tipo de função importante são as funções sobrejetivas. Então, sobrejetivo. O jeitinho de escrever isso não é tão simplório, mas a gente vai tentar dar uma mãozinha aqui para o entendimento da situação, tá? Bem, uma função é sobrejetiva quando basicamente acontece isso aqui, tá? Eu vou falar do jeito mais simples possível, né? Que é o contradomínio da função ser exatamente igual à imagem da função. Então, entre todas aquelas opções escolhidas, todas foram. Tá? Então, quando você olha para esse conjunto aqui, esse conjunto B, né? Todos os elementos que aqui estão foram escolhidos. Então, vocês viram diagramas que eu desenhei, né? Que só uma parte do contradomínio foi escolhida. Se todo ele foi escolhido, então a função é sobrejetiva. Mas, obviamente, que essa não é a maneira mais simplória da gente falar. É assim, ó. Para todo, eu vou novamente, né, dizer que eu estou falando de uma função que vai de x em y, tá? X é meu conjunto domínio e y é meu conjunto contra domínio. Então, para todo y pertencente a y, existe um x, né? Pelo menos um, mas eu vou botar que existe um x pertencente a x, tal que aconteça o quê? Quando você pega a função f, quando você pega a função, aplica em x, isso dê exatamente seu y. Então é isso que você vai ter que fazer para mostrar que uma função é sobrejetiva. Descrever um cara que sempre que você aplique a função nele, ele vai cair nos y que estão no outro conjunto. Então não importa quem sejam os elementos que aqui estejam. y1, y2, né? Vou botar bem aqui assim, mas está dentro. Está um y3. Então sempre vai existir alguém lá no outro conjunto que quando você aplique a função nele, ele vai exatamente nesses carinhas aqui. Se isso acontecer para todos os elementos do B, para todos, tá? Esse símbolo aqui é para todos. Então, essa minha função f é uma função sobrejetiva. E uma função bijetiva, que essa aqui tem grande importância, são as funções que você vai ter grandes aplicabilidades, teoremas diversos, grandes situações matemáticas. É simples, né? F é bijetiva se somente se f é injetiva e sobrejetiva. Se isso acontecer, se ela for as duas coisas ao mesmo tempo, então eu vou dizer que essa função é uma função sobrejetiva.
Situação super importante, né, que você vai acontecer é porque esses conjuntos vão ter uma situação bem ideal, né? É óbvio que nesse conjunto A, que é o domínio, todos já se relacionam, tá? O conjunto A todos já se relacionam e todos já se relacionam de forma única. Mas nada foi exigido sobre o conjunto B. Lembrem que eu falei no início do vídeo que pode sobrar alguém em B, que pode alguém, mais de uma pessoa se relacionar, mais de um elemento fazer uma escolha por alguém de B. Então, todas as exigências da definição é sobre o domínio. Mas no caso da função bijetiva, em especial, ela é injetiva, então elementos diferentes vão escolher elementos diferentes. Como ela é sobrejetiva, não vai sobrar ninguém no B. Então, você vai poder ter uma função que ela tem uma facilidade, né? Para você entender como que ela funciona, tanto a ida de A para B, quanto a volta de B para A. Como dizer que entender com facilidade é poder futuramente falar de algo que a gente chama de função inversa, tá? Que vai ser mais tranquila para esse tipo de função, não somente para elas, mas vai ser mais tranquila para esse tipo de função. Então, esse é o primeiro videozinho relacionado à parte de funções. Obviamente, né, que nós vamos fazer agora um vídeo posterior de exercícios. Primeiramente, uma das primeiras funções mais tranquilas de provar, né? Eu já te deixo como desafio provar que a função afim é uma função bijetiva, tá? Então, o próximo vídeo é basicamente isso, né? E dar alguns contra-exemplos, tá? Em relação a esse tipo de coisa. Mas, até o próximo vídeo. Um abraço.